Abra sua Bíblia em Provérbios, amém? Provérbios. Você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe o seu celular, amém? Você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular. Aqueles que têm a Bíblia no celular, né? Você pode estar também usando. Deus abençoe, viu, irmã Lena? Nós estamos vivendo aí um tempo de muito calor, né, irmãos? E não é fácil para estarmos, né, nesse calorão, não é, irmãos? E nós não podemos nos esquecer de que precisamos estar sempre refrescando, né, irmãos? Porque não adianta nós estarmos aí, né, vestindo roupas quentes nesse calor, porque não se vem ao caso, né? O pastor Gerson principalmente, já pensou num calor desse, o pastor de gravata, de paletó, irmão? Misericórdia, né, irmão? Vai ficar todo cozinhado, né? Mas nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele tem nos dado vitória. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus hoje tem algo interessante para nós, falando algo de Deus para a nossa vida. Aqueles que vieram buscar irão receber a palavra de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 1. Provérbios capítulo 9, versículo 1. Diz a palavra de Deus assim para nós, amém? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Vamos repetir. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Querido e amado Deus e eterno Pai celestial, diante da tua presença, Senhor amado, estar aqui a tua palavra, ó Pai. Nós queremos, meu Pai, que Tu venha falar através da Tua palavra, que Tu venhas te revelar, Senhor, através desta palavra, Senhor. Nós viemos buscar algo de Ti. O Teu povo, Senhor, estar aqui pronto para receber a Tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos por este momento em estarmos ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podeis vos assentar, irmãos, dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ministrar sobre uma palavra nessa noite, palavra de Deus para nós, que fala sobre um assunto interessante. E eu quero ministrar sobre um tema que ele vos fala, as 7 colunas da sabedoria, amém? As 7 colunas da sabedoria, amém? Quantos querem adquirir a sabedoria do Senhor para a sua vida? Diga amém. Diga assim: a sabedoria edificou a minha casa, amém? Já lavrou as suas 7 colunas, amém? Nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, há uma necessidade de nós estarmos vivendo em sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para andar, sabedoria para resolver os problemas que nos cercam todos os dias, sabedoria para lidar com pessoas, não é? Sabedoria para administrar aquilo que Deus nos deu, não é? E a semana passada nós ministramos um assunto aqui que falou também acerca da sabedoria, né? Quando Oséias, ele buscou levar ao povo aquilo que o Senhor queria que o povo fizesse. E nós vemos que ele falou sobre a sabedoria. O povo perece por falta de entendimento e de sabedoria. E aqui a palavra de Deus, ela nos fala neste texto sagrado sobre 7 colunas da sabedoria. As 7 colunas da sabedoria. E aqui nós vemos que
a casa da sabedoria está sempre bem edificada e fundada na rocha. Amém? Então, irmãos, um cristão sábio, ele não se abala. Amém? Um cristão que tem a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, ele não se abala, ele não se esmorece. Em qualquer situação, ele mantém o equilíbrio, porque ele sabe que ele foi chamado pelo Senhor para fazer a diferença naquilo que o Senhor tem enviado e naquilo que o Senhor tem colocado. Então fala para o seu irmão aí, não se abale por nada, viu, irmãos? Não se abale por nada, viu, irmãos? Não se abalem. Por quê? Diga assim: eu sou um cristão que o Senhor tem me dado sabedoria. Amém? Você é um cristão que tem a sabedoria do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos entender sobre esta casa da sabedoria. Ela está edificada na rocha, e assim o cristão deve edificar com sabedoria e prudência a sua casa, dando sustentação e estabilidade à sua vida e à vida da sua família. Amém? Então, nós precisamos sustentar, viu, irmãos? O que é sustentar? É suportar. O que é sustentar? É ter estabilidade. Estabilidade na provação, estabilidade na hora difícil, estabilidade quando vier a bênção do Senhor para a nossa vida, para nós não esquecermos do tempo da prova, né, irmãos? Porque tem muita gente que ele só se lembra do Senhor na época da prova, mas quando vem o tempo da bonância, ele se esquece das coisas de Deus e se apega nas coisas materiais. Então nós precisamos dividir este pensamento de não deixarmos de sempre estar edificados, e a estabilidade da nossa vida espiritual, ela precisa manter-se diariamente, na igreja, no trabalho, na casa, na vizinhança, onde nós passarmos, mantermos esta estabilidade. Amém? E agora nós vemos que a primeira coluna da sabedoria, nós vamos estudar sobre as 7 colunas da sabedoria. A primeira coluna da sabedoria, amém, se chama a prudência. Amém? A primeira coluna da sabedoria é a prudência. Prudente. O que é ser uma pessoa prudente? O que é a pessoa estar em prudência? Ou o que é que significa ser prudente? A palavra prudência, irmãos, significa característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins de quem é prudente. Ou seja, é uma pessoa que ela tem precaução. Amém? Então uma pessoa prudente, ela tem a característica de se comportar de maneira e evitar perigos ou consequências ruins de quem é prudente, ou seja, ele está sempre precavido, ele está sempre andando com cuidado para evitar as consequências ruins. O que é prudente? O cristão prudente, irmãos, é aquele que ele olha para as consequências que de repente virão sobre ele caso ele esteja fora da vontade de Deus. Não é isso, irmãos? Então nós estamos sendo prudentes. Como é uma pessoa prudente? É aquela que tem cuidado de evitar coisas ruins, não é? Ou seja, ele evita o que é ruim para a sua vida. Ou seja, vamos dar alguns exemplos aqui. Ele evita o que é ruim de se apartar da palavra de Deus. Você sabia que quando nós se apartamos da palavra de Deus, as coisas ruins começam a chegar na nossa porta, não é verdade, irmão? É notícia ruim, é coisas ruins, é algo de ruim que acontece no dia, de manhã, à tarde ou à noite. Então você
é um cristão prudente. Diga assim: eu sou um cristão prudente. A pessoa prudente, irmãos, é aquela que evita consequências ruins. Quantos estão vivendo consequências ruins por aí, né? Por se afastar dos caminhos do Senhor. Eles não usam a prudência. O que é uma pessoa prudente? É aquela pessoa que tem as características de quem se comporta de maneira e evita perigos. Ou seja, é uma pessoa comportada e evita perigos. Louvado seja o nome do Senhor. Evita perigo. Que tipo de perigo, pastor? Deixar de caminhar para a igreja, deixar de meditar na palavra de Deus. Ou seja, surge algum comentário, né, de alguma conversa, ele evita as coisas ruins e diz assim: olha, irmão, eu vou evitar de comentar sobre esse assunto, ou eu vou evitar de me envolver nesse problema, amém? Eu sou da paz, eu sou de Jesus, amém? Eu sirvo ao meu Deus. Então você é prudente, você não está dando lugar para que o perigo venha te tragar, ou para que as coisas ruins venham a entrar no seu caminho. Você está evitando, você está cortando aquilo que é de ruim e colhendo aquilo que é bom para a sua vida espiritual e para a sua vida material. Você pode dizer amém? Amém? Diga assim: eu sou prudente. Então a primeira coluna da sabedoria, viu, irmãos, é você ser uma pessoa prudente. Evite perigos para a sua vida. Evite, né, coisas que vêm. Vou dar um exemplo aqui. Nosso Senhor, Ele é o Deus da cura. Não é verdade, irmãos? O nosso Deus, Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus dos milagres. Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor um exemplo figurativo. Eu sabendo que o meu Deus é o Deus da cura, em épocas de coronavírus, vai ter uma festa, né? Vai ter um banquete, muita gente participa. Eu, sendo um cristão prudente, recebo um convite para estar em uma multidão de pessoas, em uma aglomeração muito grande. Eu falo, irmãos, não é de 10 pessoas, de 8 pessoas, de 5, de 15 pessoas. Eu falo é de 50 pessoas, 100 pessoas, não é verdade? Muita gente. Aí eu não sou um cristão prudente, eu digo bem assim: não, eu vou para esse lugar porque o meu Deus é o Deus da cura e eu não vou pegar o coronavírus. Esta pessoa, ela não está sendo prudente, né? A pessoa prudente, ela evita os perigos, ela não vai diante do perigo para arriscar a sua vida. É a pessoa prudente, né? Vamos dar outro exemplo aqui. A pessoa anda de motocicleta, aí não quer colocar o capacete e vai na pista por aí afora sem capacete. Esta pessoa não é uma pessoa prudente. Por quê? Porque ela está enfrentando o perigo, ela está envolvendo-se com o perigo para o quê? De repente Deus alivia e acontece um acidente, o que é que acontece? Está sem capacete, está sem a proteção. Então, irmãos, precisamos ser prudentes, se livrando dos perigos, tanto na vida material como na vida espiritual. Às vezes eu falo aqui para os irmãos a palavra do Senhor, dizendo: olha, irmãos, cuidado na tua vida espiritual, porque os perigos estão te cercando, né? Os perigos estão arrodeando a vida espiritual do crente. Para quê? Para roubar o que você tem na presença do Senhor. Então você é uma pessoa prudente, evitando os perigos para que não atinja nem a sua vida material, nem a sua vida espiritual. Então a primeira coluna da sabedoria é a prudência. Amém? A segunda coluna da sabedoria é o número 2. É o entendimento, é o conhecimento. Amém? Diga assim: a segunda coluna da sabedoria é o conhecimento. A segunda coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica
e sistematizada da sabedoria. Vamos ler Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. A palavra de Deus tem algo interessante para nós. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Se o buscardes como a prata e o procurares como o tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos prestaram bem atenção nesta palavra? A Bíblia diz assim, irmãos: então, se buscardes, versículo 4, se buscardes como a prata e procurares como tesouro. Os irmãos sabem que hoje em dia, nós buscamos o quê? Nós buscamos estarmos vivendo a nossa vida financeira, buscando recursos para manter a nossa família, o nosso salário, o sustento, Cada irmão tem as suas economias para abençoar a obra do Senhor, para manter a família. Então, assim como nós buscamos, Provérbios de Salomão, ele fala bem assim: assim como nós buscamos a prata ou os tesouros, Alguém busca a prata, que seja os tesouros, escondidos. Assim como nós buscamos a prata e o tesouro escondido, nós, no versículo 5, vemos: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Amém? Quantos estão perecendo porque não estão dando crédito ao conhecimento de Deus? Amém? Eles não querem buscar o conhecimento de Deus, Eles não querem caminhar para aumentar o conhecimento para a sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes ficam por aí perdendo tempo e não adianta na vida espiritual. Por quê? Porque não busca. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, ou seja, o conhecimento das coisas de Deus. Amém? E a Bíblia diz assim, que o conhecimento sempre aparece mencionado após a sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 10, e no capítulo 3, versículo 13. Salomão pediu a Deus o que, irmãos? Sabedoria e conhecimento. E o Senhor deu a Salomão o que? Deu a sabedoria e deu o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu para Salomão sabedoria e conhecimento, e o Espírito Santo distribuiu o dom da palavra, da sabedoria e da palavra da ciência, Sabedoria, conhecimento. Amém? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A palavra da sabedoria pelo mesmo Espírito e a palavra da ciência. O versículo 9 ainda diz: a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10: a outro pelo mesmo Espírito a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas.
O versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, irmãos, a vida espiritual, ela é um segredo. Aleluia. A vida espiritual, ela é mistério. Nós precisamos descobrir os mistérios profundos de Deus, e uma da sabedoria é o conhecimento. Amém? Muitas pessoas têm sido prejudicadas por falta de conhecimento das coisas de Deus, conhecimento das Escrituras, conhecimento dos mistérios de Deus. Então, para que você saiba se portar com sabedoria, você precisa investir no conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra, conhecimento dos segredos, conhecimento dos mistérios de Deus, conhecimento, aleluia, das coisas espirituais, conhecimento daquilo que Deus quer para a tua vida, aleluia. Às vezes, irmãos, a nossa bênção está bem aqui, mas por falta de conhecimento, né, por falta de sabedoria, perdemos a bênção, aleluia, perdemos a bênção. Aleluia. Então o conhecimento, as coisas de Deus é mistério, e nós precisamos conhecer por onde é que nós iremos receber a bênção do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Então a segunda é o conhecimento. Diga assim: eu preciso cada vez mais está aprofundando o meu conhecimento nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Amém? Conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento. A Bíblia nos diz em terceiro lugar, a terceira coluna da sabedoria é o entendimento. Amém? Primeiro nós vemos a prudência. Segundo nós vemos, né, o conhecimento. Terceiro nós vemos o entendimento. Você já viu aquela pessoa que não tem entendimento, né? Às vezes ele pensa uma coisa e até a mãezinha, o papai fala: meu filho, você não tem juízo. Não é verdade, irmão? Você não tem, aleluia, esse pensamento não vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, existem muitos prejuízos na vida de muitas pessoas por falta de entendimento. Você não tem juízo, você fez isso, não era para você ter feito isso. Falta de entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver aqui, irmãos, né, voltando aqui no conhecimento, o que é ser uma pessoa que tem conhecimento? Pastor, o que é uma pessoa que tem conhecimento? Nós vemos a prudência, agora nós vamos ver o conhecimento. Voltando aqui para nós ver aqui o que é que significa conhecimento. Conhecimento, irmãos, é o entendimento sobre algo, é saber. Conhecimento é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É uma ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento. O conhecimento, irmãos, é uma ação de se relacionar com uma ou mais pessoas, manter uma relação por amizade ou por conveniência. É a pessoas no nosso conhecimento. Então o conhecimento é o entendimento de algo, ou seja, você está sabendo. É uma ação de entender por meio da inteligência, a razão ou a experiência, de dominar alguma coisa. Você tem o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento, irmãos. Aumentar o nosso conhecimento. Amém? Aumentar a nossa capacidade. Porque do outro lado, irmãos, nós vamos se tornar pessoas, o quê? Atrasadas.
Amém? Hoje, irmãos, está uma coisa muito veloz, não é verdade, irmão? Hoje a tecnologia, né? Hoje a ciência está muito avançada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para os irmãos, a igreja, ela não pode ser mundana. Amém? A igreja do Senhor, ela não pode ser mundana, colocar as coisas do mundo para dentro da igreja. Mas também a igreja, ela não pode ser uma igreja atrasada. Amém? O que é uma igreja atrasada? É uma igreja que está, né, de repente, ela está regredindo. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas hoje, irmãos, elas não querem participar. Aleluia. É muito difícil. Você, notem bem, nós pastores, nós sabemos o que nós estamos falando. Hoje, nós temos dificuldades em receber as pessoas, porque não é todo mundo que quer entrar em uma igreja que não tem ar-condicionado. Hoje a coisa está assim, irmão. Amém? A igreja, né, precisa ter o quê? Precisa se adiantar, precisa aumentar o seu conhecimento na palavra, conhecimento nos mistérios de Deus. Amém? Nós recebemos aqui uma comitiva de pessoas na nossa igreja, e uma irmã falou bem assim: pastor, aqui na sua igreja tem internet? E eu disse: oh irmã, me desculpe, nós ainda não temos internet. Ah pastor, é porque lá na nossa igreja nós temos internet, e o nosso louvor nós colocamos lá no computador e sai na hora, porque é a tecnologia, é na internet que nós achamos os louvores, nem precisa colocar mais CD, né? Negócio de DVD, essas coisas, é lá na internet, a gente procura e tem tudo, e realmente tem tudo na internet, os louvores, né, os fundos musicais. E eu pensei naquela palavra e disse: a partir deste ano nós vamos colocar a internet na nossa igreja. E hoje, para a glória de Deus, a nossa igreja está com a internet funcionando nos nossos cultos e transmitindo nossos cultos online para outras cidades do Brasil. Estamos aí atingindo uma média de ouvintes ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É você não parar no tempo, é você desenvolver aquilo que Deus está fazendo através dos meios de comunicação e usando o conhecimento das coisas, tanto espirituais como das coisas materiais. Porque de outro lado nós se tornaremos uma igreja atrasada. Amém? Cristãos atrasados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, nós precisamos irmos além. Diga assim: eu estou indo além, porque o meu conhecimento está sendo guiado por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor por esta palavra. Você tem o conhecimento de Deus sobre a tua vida. Quem se lembra aqui da época da fita cassete? Quem se lembra? Eu tinha, viu, irmãos? Aquele gravadorzinho, né? Que nós colocávamos aquela fita e rodava aquela musicazinha. Depois da fita cassete, mudaram para o quê? Para o CD. Quem se lembra do CD? Né? A irmã Zilá me parece que ainda tem, né, irmã Zilá? Aí bota o CD. Depois do CD veio o quê, irmão? DVD. Aleluia. Então as coisas estão cada vez mais evoluindo, e a igreja do Senhor precisa aumentar o seu conhecimento para não regredir, mas para acompanhar, aleluia, e dizer: eu estou atualizado, porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, que me dá o conhecimento das coisas que eu devo saber. Amém? Então é isso, né? A nossa igreja está uma bênção, e cada vez mais vai melhorar, porque o Senhor tem nos dado conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então conhecimento é isso, irmãos, é a ação de dominar, de desenvolver. Então a sabedoria, ela vem acompanhada da prudência, do conhecimento. Agora, em terceiro lugar, a sabedoria, né? Vamos ver aqui.
O terceiro é o entendimento, né? O entendimento. A terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria é o entendimento. O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Salomão era dotado de grande prudência e entendimento. Segundo as Crônicas 2:12, Deus deu larga sabedoria e muitíssimo entendimento a Salomão. 1 Reis capítulo 4, versículo 29. Então, o entendimento, diga assim: o meu entendimento está sendo motivado cada vez mais. Amém? O entendimento. Precisa ter o entendimento do Senhor para desenvolver a atividade que você desenvolve. Amém? Então, nós vamos aqui ver a quarta coluna da sabedoria. Sabe qual é, irmãos? É o conselho. Amém? O conselho. O conselho é a quarta coluna da sabedoria. É o conselho. E vamos ver sobre o conselho, né? A palavra conselho, irmãos, está aqui. Palavra conselho. O que é que significa, pastor? O conselho. O conselho, irmãos, é o aviso que se oferece a alguém em relação ao que esta pessoa deve ou não fazer numa certa situação. É uma recomendação. Amém? Então, quem tem sabedoria sabe dar um conselho. Viu, irmão? Quem tem sabedoria sabe dar um conselho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Uma certa pessoa chegou para mim e disse bem assim: pastor, veja bem, me diga uma coisa, eu estou gostando de uma jovem, mas esta jovem não é da igreja, mas eu gosto dela. E aí, pastor, eu posso me casar com ela, mas ela não é da igreja e eu sou da igreja? Eu disse assim: olha, eu não vou me meter na sua vida, a vida é sua. Você tem livre arbítrio de casar com quem você quer. Porém, isso é o conselho. Amém? Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, ela reprova esse pensamento que você está tendo. Sabe por quê? Porque isso se chama jugo desigual, onde o fiel e o infiel não podem andar juntos. É o jugo desigual, né? O cristão precisa procurar outra pessoa que é cristã. Ou algum caso, quando alguém aceita Jesus, né, irmãos, que o marido ainda não se converteu, aí é outra história, né, irmão? É outra história. Mas quando a pessoa ainda não tem alguém e a pessoa já é cristã, procurar uma pessoa também cristã, que é o mesmo pensamento, é a mesma ideia, é a mesma visão. Isso aí é um aviso, é um conselho que você está dando para esta pessoa. E eu disse assim: olha, filho, eu não me meto na sua vida, você pode casar com quem você quiser ou com quem você gostar, porém, como pastor, eu estou falando como pastor, não como teu colega, não pode segundo a Bíblia, porque o Senhor reprova isso. Amém? E aquele jovem foi, né? Muito obrigado, pastor, pelo conselho. Dias depois, 3 meses, 4 meses, ele chega para mim, né? Ô pastor, mas aquela mulher briga comigo. Ô pastor do céu, mas pense numa mulher braba. Ô pastor, mas pense, eu chamo para ir para a igreja, ela não quer ir para a igreja. Eu chamo para ir para o culto, ela não quer ir para o culto, ela fica em casa, diz que está cansada, diz que não quer. Aí eu olhei para ele e disse bem assim: mas eu lhe avisei antes de você se juntar com esta pessoa, amém? Eu lhe avisei antes de você estar com ela, amém? Porém, agora, o que é que você deve fazer? Você tem que lutar para o Senhor salvar ela, você tem que lutar para o Senhor. Então, irmão, o conselho é algo que diz aqui, é um aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer numa certa situação. É uma recomendação, amém? Então a sabedoria, ela vem acompanhada do conselho para o bem,
Amém? Diga assim: eu dou conselho para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. É igual o pastor, irmãos. O pastor, ele dá conselho para o bem, mas nem todos recebem o conselho para o bem, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas não querem seguir o conselho, vice-versa. As irmãs com os seus familiares, né? As irmãs que têm filho: olha, filho, não faz isso, meu filho, porque não vai ser bom, mas eu estou te dando esse conselho, vai por aqui. Muitas das vezes o filho não obedece à mãe, e a sabedoria já não está na mente dele, e ele não segue conselho, não é verdade? E faz o que quer e de repente dá errado. Aí depois: olha, mãe, deu errado aquele negócio lá. Sabe por quê? Porque não tomou o conselho. Então a sabedoria é aleluia, primeiro, segundo, terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ela vem acompanhada do conselho. Amém? Diga assim: eu sou uma pessoa que tomo conselho e dou conselho para o bem, porque eu tenho a sabedoria do Senhor sobre a minha vida. Amém? Então aqui, conselho. Agora, aqui a Bíblia, a palavra de Deus fala, irmãos, que o conselho, para nós chegarmos ao final, o conselho diz assim: a quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 12, de acordo com Provérbios 24:6, é o conselho, os conselhos prudentes que vencem uma batalha, irmão. Em Isaías capítulo 28, versículo 29, o profeta Isaías escreveu que o Senhor é maravilhoso em conselhos e grande em obra, em sabedoria. Em Jó capítulo 12, versículo 13, nós vimos que o Senhor dispõe de sabedoria e força e conselho e entendimento. Amém? Diga assim: o conselho é uma bênção, conselho para o bem. Amém? Não é o conselho para o mal. A quinta coluna da sabedoria, sabe o que é, irmãos? É a fortaleza. O que é fortaleza, pastor? Fortaleza é algo interessante que nós precisamos aprender. Fortaleza, irmão, significa sensação de segurança. Fortaleza, irmãos, é você se sentir seguro. Seguro na palavra, seguro naquilo que você faz. Você está com a fortaleza dentro de você. Você está com aquela segurança, porque você tem um Deus que te dá o respaldo para que você seja um cristão seguro. Seguro quando Jesus voltar, porque eu sou arrebatado. Seguro quando a doença vir, porque eu tenho a marca do sangue de Jesus sobre a minha vida e a doença vai embora. Seguro, aleluia, quando alguém fizer um serviço de macumbaria, de feitiçaria, aleluia, com o meu nome, eu estou seguro, porque os anjos de Deus estão me dando a proteção. Eu estou na fortaleza do Senhor sobre a minha vida, porque eu faço parte da sabedoria de Deus e eu tenho a fortaleza do Senhor sobre a minha vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Então, irmão, a fortaleza é uma sensação de segurança, é habitar num lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade ou um território. Você está seguro. Então a quinta marca da sabedoria é a fortaleza. Você está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Segurança. Aleluia. Agora nós vemos aqui, né, a sexta marca. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta marca da coluna da sabedoria é a justiça. É a justiça. O que é a justiça, pastor? Vamos ver. Vamos ver, irmãos. O que significa a palavra justiça? A justiça, irmãos, é algo interessante. Quem já sofreu uma injustiça aqui? Todos nós, né, irmãos? Pessoa fazia a injustiça para nós. Ah, mas fulano não precisava fazer aquilo. Isso é uma injustiça, né, irmão? Alguém já passou por uma injustiça, não é verdade? A injustiça, ou seja, a justiça significa particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo. É um modo de entender ou de julgar aquilo que é correto.
Ou seja, a justiça é uma particularidade daquilo que se encontra em correspondência de acordo com o que é justo. É um modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. Então, irmãos, o que tem de pessoas sofrendo injustiça não se faz brincadeira, né, irmão? Injustiça no emprego, injustiça no dinheiro que está lá, né, irmão? É uma injustiça que fizeram que você não recebe, injustiça de alguém que falou alguma coisa, muitas injustiças. Então, quando você tem a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, você age com justiça. Você não é uma pessoa injusta, aleluia. Não seja injusto com ninguém, né? Não pisa em ninguém, não coloca ninguém para trás, você é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre, irmão, procuro ser uma pessoa justa, amém? Com as pessoas que Deus tem levantado para me ajudar no meu ministério, amém? Justo, ajudar as pessoas, erguer as mãos das pessoas, né, irmão? Agora, quando a pessoa não quer nada, irmãos, não adianta, né? Mas nós precisamos ser justos com as pessoas, ajudá-los, né? Para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, nós sendo cristãos sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a justiça, irmão, significa, sabe o quê? É a sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria. E a justiça é a virtude moral da sabedoria. Provérbios 8, 15 e 16. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus afirma que o povo conheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Em Provérbios 15, 9 é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. Então seja justo, viu, irmão? Não seja injusto com ninguém, porque você sendo justo, você está sendo uma pessoa sábia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a sétima, né? A sétima e última, sabe o que é? É o temor. A sétima coluna da sabedoria é o temor. O que é temor, pastor? É um sentimento de respeito profundo ou de reverência por temor a Deus. Amém? O temor é uma reverência. Amém? O que é reverência, irmãos? Reverência é você estar aqui hoje. Isso é temor. Amém? Reverência é você estar ouvindo a palavra do Senhor onde você está, porque você tem um temor a Deus. Amém? Você tem um temor às coisas de Deus. Deus te chamou e você tem aquele temor. Então a sétima coluna da sabedoria é o temor. O temor significa, é um respeito profundo e uma reverência. Não, eu tenho respeito pelas coisas de Deus, irmão. Não é assim bagunçado, não. Eu sou um cristão que caminho para a igreja, irmão. Não é bagunçado. Eu tenho reverência, eu tenho temor, eu tenho respeito pelas coisas de Deus, né, irmão? Eu não sou um cristão, né, que faço do jeito todo bagunçado, não. Eu tenho o meu compromisso com Deus, eu tenho o meu temor, eu tenho a minha sinceridade, eu tenho a marca de Jesus na minha vida. Eu não posso fazer bagunçado as coisas de Deus. Por quê? A minha Bíblia, a palavra de Deus diz assim: maldito, né, aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Você sabia? Aquele que faz relaxadamente, de todo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então a marca da sabedoria é o temor. O temor é a marca, sétima marca da sabedoria. O temor, irmão, do Senhor. A sete coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor, irmãos, é a verdadeira sabedoria. Provérbios 9, 10, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Amém? Então, são sete colunas da sabedoria. Primeiro, prudência. Segundo, conhecimento. Terceiro, entendimento. Quarto,
conselho. Quinto, fortaleza. Sexto, justiça. E sétimo, o temor. Amém? Então, que você nessa noite possa meditar nesta palavra e sair daqui certo de que você está cumprindo todas estas colunas da sabedoria. Amém? Diga assim: eu sou um cristão sábio. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós já estamos encerrando e vamos orar por sua vida, para que estas qualidades ela não saia da sua vida, não saia da sua casa e não saia da sua família. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós vamos orar e nós vamos declarar que a bênção do Senhor estará sempre sobre a tua vida, segundo a palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite. Amém? Nós convidamos aqui, a nossa pastora Genilda. Ela vai apresentar ao Senhor esta oração. Que a sabedoria venha dominar a tua vida e que você seja uma pessoa sábia. Amém? Diga assim: eu quero. Declare isso: eu quero mais ainda a sabedoria de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém? Tenha sabedoria, porque o Senhor tem se agradado daqueles que buscam a sabedoria. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor é conosco, meu Pai. Pai querido, eu te peço, Senhor amado, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai amado, nos abençoar com sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus filhos, meu Pai amado. Que o Senhor venha dar sabedorias a eles, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai querido. Nós te apresentamos, Senhor amado, os parentes de cada um, Senhor amado. Que o Senhor venha despertar, Senhor amado, aqueles que dormem ainda, Senhor. Que o Senhor venha despertar o Teu povo, Senhor amado. Em nome de Jesus, meu Pai amado, que eles venham caminhar juntos, Senhor amado, para a glória do Senhor. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Pai amado, eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha estar conosco, Senhor amado, durante esta semana, Senhor. Coloca os Teus anjos, Senhor amado, em cada casa, Senhor amado. Que o Senhor venha colocar os Teus anjos em volta de cada lar, em cada família, Senhor amado. Que o Senhor venha, meu Pai amado, abençoar os Teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha proteger, Senhor amado. Coloca os Teus anjos, Senhor amado, nas saídas, Senhor amado, nos becos desta cidade, Senhor amado, em cada rua, Senhor. Que os Teus anjos venham guardar, Senhor amado, esta cidade, Senhor amado. Em nome de Jesus, meu Pai amado, visita, Senhor amado, aqueles que estão doentes, Senhor. Visita, Senhor amado, aqueles que estão internados, Senhor amado. Que a bênção do Senhor venha estar com eles, meu Pai amado. Que o Senhor venha dar cura, Senhor, para esta doença, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai amado, nos dê uma semana abençoada, Senhor amado, na Tua presença. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, que o Senhor venha nos guiar, Senhor amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica aqui, amor, nós vamos dar a bênção apostólica. Diga assim: eu sou um cristão sábio. Amém? Eu sou um cristão sábio. Nós vamos dar a bênção apostólica e desejar uma semana de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E que a sabedoria do Senhor, ela possa morar dentro de você mais e mais. Seja uma pessoa sábia mais e mais na presença do Senhor. Busque a Deus, busque o conhecimento do Senhor e você verá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. E aqui nós declaramos uma semana de bênção para a tua vida, uma semana de bênção para a tua casa, uma semana de bênção para a tua família. E aqueles que assim creem, fecha as mãos e diga: eu recebo a bênção do Senhor.
e declaro uma semana de vitória para a minha vida, com sabedoria, porque eu nasci para vencer. Deus abençoe, povo de Deus. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima noite e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.